Palavras de Jesus também para quem está mergulhado no pecado. Às vezes a falta de paz que você sente não é problema, é pecado na tua vida. É pecado não confessado, não tratado, não abandonado. E Jesus oferece para você também palavras que podem consolar-te, te dar esperança e que te mostra que você não precisa ficar preso ao pecado e às suas algemas. João 8,11 diz: respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Aqui é aquela mulher que foi pegada em flagrante adultério e que foi levada até Jesus e foi questionada, aquela multidão, diante daquela multidão, aqueles homens questionaram diante da lei, é ordenado que ela seja apedrejada, porque ela foi pegada em flagrante adultério. E Jesus fala, tudo bem, aqueles que tiverem sem pecado podem começar o apedrejamento. E a Bíblia diz que eles foram abandonando suas pedras e saindo um a um, porque eles pesou a consciência e eles sabiam que todos ali eram pecadores. E ficou aquela mulher e Jesus ali escrevia na areia. E ele então levanta os olhos daquela mulher e diz, cadê, mulher, os teus acusadores? E ela falou, nenhum sobrou, Senhor. E Jesus, que era o único que não tinha pecado, o único que poderia condenar aquela mulher, ele diz, nem eu tampouco te condeno, mas vai e não peques mais. Para você que está neste momento que a tua paz foi embora por causa do pecado, e se você está nessa situação, você sabe, porque você não engana a si mesmo. Você pode enganar os outros, mas a si mesmo você não engana. Quem está numa situação dessa, por causa de pecado, porque o pecado ele causa os sintomas da depressão. Muitas pessoas estão deprimidas, muitas vezes estão querendo se matar, e elas não são honestas consigo mesmas. Então o pecado, ele traz também os mesmos sintomas que a depressão traz. Davi, quando ele escondeu o seu pecado, a Bíblia diz que o travesseiro dele vivia molhado de tanto chorar à noite, que os ossos dele secaram, que ele emagreceu, ele se tornou uma pessoa doente. E era pecado na vida dele, até que ele confessou o pecado. E aí ele pediu para o Senhor restituir a alegria dele. Então muitas vezes, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de impotência, esse sentimento de depressão profunda que as pessoas sentem, uma boa parcela delas é pecado na vida. O pecado não confessado e não tratado, se ele ficar crescendo e aquele sentimento de remorso, de culpa fomentando, ele pode produzir até a loucura. Tem pessoas internadas em sanatórios, e isso comprovado cientificamente, autores que eu já pude ler, comprovado cientificamente que depois que eles trataram, que estavam loucos, né? O cientista não vai aceitar isso, né? Mas comprovado cientificamente que estavam loucos, pela medicina, foram curados e saíram desses lugares depois que reconheceram o pecado e que trataram o seu pecado. Aí é a fé que acredita, porque a ciência não acredita que Deus faz tantas coisas assim. Com raras exceções de médicos cristãos e cientistas cristãos, a ciência, no geral, é anti-Deus. Mas a depressão, a tristeza, a amargura de alma pode vir do pecado não confessado. E Jesus, ele diz para aquela mulher, nem eu tampouco te condeno. Se você que está ouvindo, me ouvindo agora, tem essa convicção de que você está triste, você está depressivo, você está angustiado, está deprimido por conta de pecado na sua vida, vai até Jesus. Porque ele vai te aliviar, como ele diz no versículo que nós lemos no começo. 1 João 1,6 fala, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então trate desse pecado, porque Jesus libera o perdão. Jesus perdoa todo aquele que invocá-lo, todo aquele que ia até ele. E ele disse para aquela mulher, nem eu tampouco te condeno. Aí ele liberou para ela o perdão. Isso aqui são palavras de perdão, eu estou te perdoando. Eu era o único que tinha condição de te apedrejar, de te matar, porque eu sou Deus e não tenho pecado.
E ele diz: eu não te condeno, vai, você está perdoada. E ele dá uma oportunidade de um novo recomeço. Então, muitas vezes, se a tua tristeza for por conta do pecado na sua vida, por uma carga grande de pecado oculto, de pecado não confessado, não tratado, trate disso. Liberte-se. Chega até Jesus, peça para Ele o perdão. E aí Ele te dá a oportunidade de recomeçar de novo. Comece de novo. Levante a cabeça e fala: de hoje em diante eu vou viver uma vida certa para que o peso do pecado não destrua a minha vida. E aí receba essas mesmas palavras que Jesus está dando aqui a essa mulher. Vai e não peques mais. É isso que Jesus quer para aqueles que estão com tristeza de alma por culpa do pecado arraigado nas suas vidas.